Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Boa tarde ao pessoal que está pelo podcast. Hoje a gente vai falar sobre traição e com a ajuda ou a concordância, né? Ou pelo menos sem nenhum tipo de manifestação contrária, né? Da família dele, da sogra, principalmente, é o que eu mais recebo aqui de vocês. Pessoas que me escrevem: Carla, olha, a minha sogra fica jogando meu marido pra cima de uma fulana, de uma beltrana, de alguém que já foi namorada dele algum dia, ou que as pessoas dizem que eles já tiveram ali um trelelezinho, né, uma coisinha, às vezes nem de fato teve algo físico, né? Mas aquela brincadeirinha de juventude, né, que um era mais encantadinho pelo outro e tal, e que as famílias tinham no imaginário delas que seria interessante que esses dois estivessem juntos e não você, né? Tá sabendo que papo é esse? Então fica aqui nesse vídeo porque você vai entender muita coisa a respeito disso, tá bom? E você vai principalmente sair fortalecida porque você vai entender que não tinha nada a ver com você e como se comportar diante dessa situação, tá? Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais, também faço treinamentos comportamentais e da comunicação. E se você ainda não está inscrita aqui nesse canal, não perde seu tempo, menina. Vai lá, se inscreve, aperta aí o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui, porque aqui a gente está falando com esposas que querem que o casamento delas funcione ou que elas querem ser felizes, né? Porque nessa fase, né? Eu sempre falo que o meu bordão é o seguinte, né? Eu falo com esposas que sabem que estão no casamento com amor, mas não se tem com esse marido de jeito nenhum. Só que nessa fase agora, a gente tá num pedacinho especial sobre traição, né? E dentro do processo da traição, o bordão aí precisa dar uma mudadinha, porque o que acontece no processo da traição, né? Você se sente perdida, porque afinal de contas você dorme numa vida, você acorda noutra vida e você não conhece essa vida nova e ruim, né? Que você acabou abrindo seus olhos e vendo, nossa, tô aqui, e agora? O que eu faço, né? E nessa vida é necessário que você possa estar completa, inteira, fortalecida, para que você verdadeiramente consiga viver a felicidade dentro desse casamento, porque você vai virar a página da traição ou porque você vai estar verdadeiramente plena, feliz com você e você vai tomar a decisão de não olhar mais para trás e viver a sua vida daqui para frente, tá? O que não pode acontecer é você ficar nesse casamento triste, magoada, machucada, alimentando cada dia mais esse processo da traição que aconteceu com você e nem você cair fora, mas ter sido só aquela questão de vingança, de orgulho, de olhar pro social e dar uma resposta para essas pessoas que sabem que você foi traída, mas no fundo você não estava preparada para ir embora e essa dor fica aquele chove não molha, onde você acaba se humilhando muito mais do que se você tivesse ficado e tentado resolver a sua vida, né? Então aqui a gente faz esse trabalho, olha só que legal, né? Então, bora trabalhar isso em você, tá bom? Aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, porque ajuda muito o canal, me ajuda muito a saber que tem tanta gente que precisa, né, desse tipo de vídeo. Deixa seu comentário também, porque assim eu fico sabendo melhor como é que a gente precisa caminhar aqui nos vídeos para te ajudar cada vez mais. Compartilha com aquela amiga, aquela pessoa que você sabe que tá passando por uma traição e que tá doendo ali, né? Fala com ela que esse canal existe, tá bom? Bom, então vamos lá. O negócio é o seguinte. Quando a gente tem, né, o processo da traição dentro do casamento, já é um negócio, né, de uma dor absurda. Apesar de eu não ter tido essa experiência, pelo menos eu não sei dessa experiência dentro do meu casamento,
Eu entendo que dor é essa, de tanto que eu atendo mulheres que têm essa dor, né? É raro elas aparecerem para mim sem ter tido essa experiência, porque eu não sei o que acontece, porque fica até a dica. Se o seu casamento já vai mal e você ainda não descobriu uma traição, não quer dizer que todo casamento que vai mal vai ser finalizado numa traição. Mas se o casamento já vai mal, já procura um profissional. A gente está aqui para isso. Não deixa chegar em fim de linha, onde a gente tem que ficar fazendo milagre, né? E aí, o milagre às vezes também não acontece, né? Porque vamos combinar que é um trabalho, né? E não uma varinha mágica que a gente tem na mão, né? A gente está tratando de seres humanos, cada um tem seu livre-arbítrio, sua forma de pensar, sua forma de agir, a sua história. E quanto mais o tempo passa e você não foi olhar o que é que já estava degringolando aí, mais difícil fica da gente resolver, né? Então, quem está no processo da traição sabe que o casamento já vinha num desgaste, né? Já vinha com uma série de problemas. Não é culpa do desgaste nem dos problemas o fato de você ter sido traída. A gente já viu em outros vídeos como é que a traição se desenvolve, né? Que tá dentro dele esse processo, mas que sim, esse processo de chateação do dia a dia faz com que a pessoa tenha a ilusão, né? E reforce dentro dela que lá fora deve estar mais bacana, porque afinal de contas ela tá com o processo dela de fragilidade, onde ela não consegue sustentar a decisão, né, dela, e no caso aqui eu tô falando dele, né? Ele não consegue sustentar a decisão dele de ter angariado família, de ter decidido por casar com você, e ele começa então a fazer esses olhares externos. E aí o lúdico também pode aparecer nessa história em alguns casos, né? Onde a gente fala, ai, mas a minha casa é um inferno, é pra lá que eu não volto mesmo, né? Então já é difícil você estar dentro desse processo de traição, onde existe uma pessoa que foi irresponsável diante de uma tomada de decisão dele. E quando você descobre que a família inteira, ou uma parte da família, ou pessoas que deveriam estar primando por esse casal, por esses netos, né? Tá ali torcendo contra, querendo que essa história toda acabe. Tem gente biruta que quer que acabe um casamento de uma família se destrua? Tem. Infelizmente tem. E aí você se pergunta, né? Mas qual é o objetivo dessa mulher, dessa sogra, querer tanto que um casamento acabe? É o filho dela, são os netos dela. Ela não precisa estar olhando para mim, ela precisa estar olhando para aquilo que é sangue dela, que é o filho, que são essas crianças que a gente tem como, né, continuidade da nossa família. Ela não percebe o mal que ela está fazendo? Não. Ela não percebe o mal que ela está fazendo porque ela só está pensando no resultado que ela deseja produzir. Ela quer o filho dela de volta para que ela possa novamente decidir pela vida dele. Eu não sei se você já assistiu um vídeo que eu tenho aqui no canal que fala sobre sogras que não se dão bem com suas noras. Se você assistir esse vídeo, você vai perceber por que é que existem sogras que rejeitam suas noras. Um ponto é muito importante nessa história, tá? Você, para compreender o vídeo da sogra e para compreender esse vídeo, não pode ser dependente financeiramente dela ou depender dela de qualquer tipo de ajuda com as crianças, por exemplo, né? Onde você vai trabalhar, as crianças ficam na casa dela, né? Tem que ser aquela relação, né? O vídeo aqui tá valendo para aquele tipo de relação onde a sua sogra é só a sua sogra, tá? Onde você vai à casa dela porque você vai visitar a família do seu marido, né? Você não tem nenhum tipo de relação de codependência dessa pessoa, tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente cria essa dependência do outro, né, seja financeira
ou seja, por uma ajuda da rotina do dia a dia, a gente abre portas que a gente talvez não estivesse preparado para abrir, né? Talvez a gente nem saiba que a gente abriu essa porta, porque era uma brechinha, a pessoa entrou, já se aboletou lá dentro e tá tomando conta do pedaço, né? E a verdade é que uma pessoa que ela te ajuda financeiramente, ela acaba tendo sim o direito dela de opinião sobre aquilo que ela está investindo o dinheiro dela, né? Se não tem ali um retorno, se não é um empréstimo, né? Se você não está falando assim, olha, me empresta um dinheiro para eu pagar esse mês aqui alguma coisa que eu tô te devolvendo no mês seguinte. Não é isso, é uma pessoa que te ajuda financeiramente frequentemente. Ela paga a escola de uma criança, ela paga alguma coisa para vocês. Se ela faz esse papel, lamento, mas você não conseguiu dar conta da sua vida por completo e aí ela entra num papel de mãe mesmo, né? Da família inteira e ela vai sim se sentir no direito de dar os pitacos dela. E sinceramente ela não vai estar errada, porque na cabeça dela, o dinheiro dela, o qual ela trabalhou para ser autorresponsável por sustentar a família dela, e aí ela tem esse dinheiro e ela ainda ajuda outra família a se sustentar, ela tem o direito de falar para você, olha só, o negócio é o seguinte, minha querida, essa rota que você está construindo, seus filhos vão acabar tão dependentes quanto você e o seu marido, né, que no caso é o filho dela. Vocês não conseguiram ir para lugar nenhum, você está querendo me dizer que você vai fazer a educação dessas crianças do jeitinho que você quer para você fazer eles igualzinho a você? Para quando eu estiver lá batendo as botas na beira do caixão, tu tá me pedindo dinheiro para os seus filhos que já são adultos que não conseguiram crescer? Porque sim, desculpa, aqui a gente às vezes dá uma chapuletada mesmo para você acordar. A verdade é essa, né? Se você não dá conta do padrão de vida que você tem, diminua o seu padrão de vida. Se você não dá conta, né, da vida que você tem hoje, diminua o tamanho da vida que você tem hoje até ser o suficientemente fácil para você ou comum na sua vida você sustentar o seu padrão. Porque só assim essa sogra não vai se meter na sua vida. Porque o que ela tá pensando lá é a educação que você recebeu dentro da sua casa ou a educação que ela deu pro filho dela, que não conseguiu dar conta do recado, né? Não foi suficiente e daqui a pouco isso é uma herança que vai para os netos que estão lá batendo na porta dela pedindo para sustentar eles, os filhos deles e tal, e ela não acaba nunca essa vida. Entendeu por que você não pode ser uma dependente financeira ou da rotina dessa sogra para você poder colocar esse vídeo em prática? Beleza? Então leva para a vida isso, tá? E se estrutura para sair dessa história, porque é importante que uma mulher adulta, que um homem adulto, eles sejam independentes financeiramente e da estrutura de rotina da vida deles, tá? Bom, então vamos lá. Para você que então não tem nada disso, sua vida tá lá toda organizadinha, você dá conta da sua vida, você é responsável pela sua vida, seu marido também, todos os dois dão conta da vida de vocês e é só esse negócio. Vamos lá dia de domingo, vamos lá dia de sábado, dar uma visitada e tal. E você descobre que ela tá envolvida nesse paranauê aí, né? Que facilitou ou que incentivou ou que fechou os olhos, né? E ele foi lá e tomou coragem para te trair com essa pessoa que é conhecida da família e tal. Primeira coisa que você precisa fazer é compreender que essa sogra, ela nunca esteve segura com a criação do filho dela. Ela colocou um moleque no mundo. É isso mesmo. Não adianta nem a gente, né? Daqui a pouco vem as sogras aí, ai, respeita, porque um dia você vai ser sogra serena. E se Deus quiser, isso não vai acontecer nunca, porque, inclusive, né, estamos colocando agora meninos responsáveis no mundo, né? Então, o que acontece é isso. Uma sogra que ela se mete no casamento desse filho, onde ela tá vendo que os dois têm total condição de independência financeira. Não são duas crianças que estão casando que não estão dando conta da vida deles.
onde essas pessoas têm total condições de independência de rotina. Não vão pedir socorro para ela diariamente, né? No máximo pontualmente, ou uma coisa combinada. A gente quer viajar, dá pra gente dividir, minha mãe vai ficar com as crianças um tempinho, você fica com outro tempinho, né? É uma coisa pontual naquele ano, né, e tal. Se é desse jeito a sua vida, ela não sabe o filho que ela criou. Às vezes ela criou até um filho bem bacana, às vezes ela até criou um homem de verdade, mas ela não tem certeza disso. E quando ela não tem certeza disso, ela acredita que ela tem o poder de influenciar e continuar decidindo pela vida desse filho que é um homem, que é um adulto. E que se você não é a melhor escolha, é porque na verdade o filho dela é um incompetente que não consegue ter boas escolhas. E por isso ela tem que ser a mãe de 1910 que vai escolher a moça que vai casar com o filho dela. Porque ela quer garantir paz e sossego na vida dela, porque ela quer saber se essa moça vai dar conta de cuidar do filhinho dela naquilo que ela deixou o buraco, onde ela não preencheu com a educação dela, né? Então, sim, essas moças acabam quase que virando a mãe dos maridos, né? Porque fica naquela história do pratinho na mão, de fazer a vida dele funcionar porque ele não dá conta de fazer a vida dele funcionar, porque sempre foi a mãe que fez as coisas para ele, sempre foi o pai, né? Então, quando essa estrutura familiar, né, de olhar para esse rapaz com um olhar de que ele é o menininho da mamãe, que ele é um bichinho, um bibelozinho da família e que ele não dá conta de ser homem, né? E isso na cabeça deles não é algo assim tão claro quanto eu tô trazendo para você. Na cabeça deles é só o filho deles, que eles continuam amando, tendo cuidado, tendo carinho, né? Verificando que ele precisa de ajuda, né? E eles não percebem que eles têm um cara barbado que já é dono de uma casa, que tá junto com a mulher dele, às vezes com os filhos, e eles continuam no mesmo processo. Geralmente são pais que, inclusive, quando vocês se casaram, aconteceu uma coisa que vai de uma ponta para outra ponta, né? Existe uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio, que é quando as crianças, né, os adultos, né, as crianças viram adultos e saem de casa, né? E que essa mãe, que esse pai, eles podem cair até num processo de depressão, porque eles começam a verificar que eles perderam a utilidade, né? Eles perderam o propósito de vida deles. Em geral, isso acontece muito mais com mulheres do que com homens, porque na nossa sociedade ainda existe um número muito maior de mulheres que abrem mão do trabalho para cuidar dos filhos do que homens, né? Então, em geral, essa mulher, ela passou todos esses anos da vida dela em função da criação desses filhos. Essa era a atividade de trabalho dela. E de repente ela é aposentada, né? O filho pega, vai casar, vai sair de casa e ela vai perder a utilidade dela. Então também existe esse processo do medo associado. Agora, uma mulher, né, uma sogra, que ela pode ser que passe pelo processo do ninho vazio, né? Porque é o amor que ela sente pelo filho, realmente que a rotina dela vai mudar, porque afinal de contas ela acordava todo dia, lavava a roupinha dele, colocava a roupinha dele em cima da caminha, ia lá, cozinhava a comidinha dele, esperava ele voltar da faculdade, depois esperava ele voltar do trabalho, depois não sei o que lá. Então ela fazia todo esse processo acontecer. Agora vai ser uma outra pessoa que no imaginário dela, né, vai estar tomando conta desse papel, ou o filho dela estará fazendo sozinho por ele. Muitas sogras, elas não estão no processo contra você, às vezes, né? Às vezes o processo é contra qualquer uma que apareça,
né? Porque no imaginário dela, você tá tirando o lugar dela, o objetivo, o propósito da vida dela, né? Acabou. O que ela vai fazer com aquele tempo a partir de agora, né? Então ela começa a sabotar esse relacionamento, trazendo outras pessoas para o filho observar, para o filho olhar. E muitas das vezes você vai ver que esse filho, né, que é o seu marido, ele também é uma pessoa indecisa, ele também é uma pessoa que ele não entende direito esse processo que os pais passaram, que os pais estão passando, né? E aí ele começa a tentar voltar para casa, né? E fazer com que esse ninho fique preenchido novamente. E fica você desesperada falando para ele: meu querido, vem para casa. Por que você almoça tanto na casa da sua mãe? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá, né? E aí, claro, a mãe também vai ganhando espaço e vai trazendo esse imaginário, né, dessa outra mulher, dessas outras pessoas para ele, para ver se sabota o seu relacionamento e ele volta de vez para casa para ela ter função novamente. Não se engane, quando a outra entrar no teu papel, ela vai fazer a mesma coisa com a outra, tá? Porque a outra não vai entrar, tá? Se Deus quiser, nada disso vai acontecer. Mas assim, eu quero te dizer que não é com você o problema é com ela, tá? Outra coisa que acontece muito é que esses pais, eles não vão também só para a ponta do ninho vazio, eles vão para uma outra ponta, que é exatamente a do medo da decisão, deles olharem, estarem extremamente preocupados. Eles estão com mais propósito do que quando esse filho estava dentro de casa, né? Eles vão para essa outra ponta da ansiedade, né, do nervosismo, porque eles têm sim lá dentro deles a impressão de que o trabalho deles como pais não foi bem feito. E aí, quando eles se dão conta disso, eles ficam com medo da escolha e da decisão que esse filho fez. Eles acham que não foi o melhor, porque essa mulher não é capaz de suprir o que o filho deles precisa. Só que tudo isso é um imaginário dessa sogra ou desse sogro, né? É um imaginário dessa família. Se o filho decidiu e escolheu por você, é porque para ele tá beleza, tá tudo certo, você preenche a vida dele, né? E ele preenche a sua vida. E vocês estão bem. Só que essa sogra, ela não consegue aceitar isso, porque afinal de contas foi ela quem sempre decidiu por ele e ela não tem certeza da decisão que ele possa tomar sozinho. E ela começa a se intrometer, né? E aí ela vem trazer a menininha lá que ela acredita que vai ser a garota que realmente vai suprir tudo aquilo que ela imagina que uma mulher tem que suprir na falta dela, tá? Então, assim, quem tá com problema não é você, quem tá com problema é a sogrita, tá bom? Fica tranquila aí nesse quesito, pelo menos, tira essa carga de cima de você, tá? Porque, em geral, o que a família faz? Tortura a moça, né? Aí eles vêm dizer que te traiu porque, imagina, o que você fazia? E você que é uma não sei o quê? E você que não é boa pra ele? E você que não é páreo pra nós? E você que é menos do que nós? E você que é não sei o quê? Nossa, família de homem que é visto como incompetente, né? Eles não vão dizer nunca que o filho deles é incompetente, mas é um incompetente porque se não pode decidir, né? Se a mãe tem que decidir por ele, até com quem ele vai casar, é porque ele é um ser que foi criado para ser incompetente, né? Dependente dessa família, né? Para ficar ali bem na barra da saia da mamãe até seus 40, 50 anos. Então, se é essa a sua situação, né, fica tranquila aí, porque você não tem nada a ver com esse balaio de gato. Seria com qualquer uma. Na outra do ninho vazio, a mesma coisa. Não tem nada a ver com você, seria com qualquer uma. Porque, na verdade, essas mulheres, elas perderam o objetivo de vida delas. E elas têm que achar ele de novo, custe o que custar, porque é uma questão de sobrevivência.
Tem pergunta sobre isso, falando sobre mães narcisistas. A mãe narcisista, ela é um ponto além dessa história que eu tô falando. Aqui a gente tá falando sobre réis mortais com as suas réis pobrezas de espírito e com seus problemas de carência mesmo, tá? Que qualquer uma de nós pode cair num buraco desse no futuro, se não se cuidar agora, enquanto ainda pode entender, estudar, compreender o que é, né, essa situação do ninho vazio, de ter um filho que é absolutamente dependente, entender que essa estrutura, ela não é uma estrutura saudável e que já que você está tendo autoconhecimento e conhecimento agora sobre essas duas situações, prepare-se, né? Um dia sim você será sogra e você não precisará passar por isso. Se você tiver mais informações, conhecimento, autoconhecimento e tiver um programa dentro de você, né? Se programar para que isso não aconteça, tá? Então, a questão da sogra narcisista é um ponto acima, não é tão comum, tá? Hoje a gente fala muito, né, sobre essa questão de narcisismo, de abusos emocionais e tal, mas a verdade é que a grande maioria da população, ela não tem esses distúrbios, síndromes, nada disso. A grande maioria da população tem seus traumas em níveis moderados, tem suas carências, tem sua falta de autoconhecimento, né? Que cai nessas armadilhas de criar filhos de uma forma equivocada, mas sempre, claro, pensando no melhor, né? Quando ela foi fazer isso, ela achava que isso era o melhor, né? Ela com certeza não fez pensando que ela queria o pior da vida, né? E quando ela fala que ela quer que esse casamento acabe, ela também não sabe do que ela tá falando, né, verdadeiramente, embora ela queira que acabe mesmo, porque na verdade ela tá olhando para ela ali, dizendo: a minha dor tá tão grande que eu quero que ele volte. Isso não tá legal pro meu filho. Eu quero que ele volte, né? Então é isso. O que você vai fazer a partir de agora? Identificou que a sua sogra, né, é uma sogra do ninho vazio, a sua sogra é uma sogra da outra ponta dos filhos incompetentes, né, que você pegou um bebezão aí para criar, né? É você se afastar. A melhor resposta para uma mulher dessa que faz esse jogo sujo com você é você se afastar. E mesmo que você faça todo o processo aqui, por exemplo, com a gente, né, de você se reestruturar, se reencontrar com você, se fortalecer e poder tomar a decisão dessa traição. Tomar a decisão da traição, o que é? É você olhar para essa traição e você conseguir ficar nesse casamento feliz e segura, sem ficar paranoica, ou você decidir que apesar de você estar feliz, segura, não precisa ficar paranoica, acabou o amor que você sentia por ele, que não dá mais para vocês serem um casal, mas vocês podem ser pessoas que se respeitam e que vivenciaram uma vida a dois, que de repente têm filhos e que podem estar plenos aí, cada um na sua, né? Porque vocês têm um elo que é eterno e vocês se respeitam e você não vai ficar aquela mulher separada que tem ódio de quem tá casado, que acha que todo que homem trai, que não sei o que não sei o que lá e que você nunca mais vai casar na vida, não sei o que. Não, você vai estar plena a ponto de você olhar para sua vida e você falar: olha, quero uma vida solo, quero uma vida plena, sozinha, feliz. Que bom que os outros amam, querem casar. Nossa, que o futuro seja incrível, né? Você não fica aquela mulher rancorosa, amarga, né? Gorenta, né? E você também pode ser aquela mulher que fala: ai, com esse não deu certo, né? O amor pode vir para outra, né? Outra pessoa, a fila anda, né? Então, fique preparada para tudo. É isso, é disso que se trata o processo de superar a traição, tá? Então, para você começar o seu processo de superar a traição, a primeira coisa é colocar cada um no seu lugar. Então, se essa sogra, ela não colaborou com você em nada, você não tem que colaborar em nada com ela. É vingança, Carla? Não. É você simplesmente mostrar o seu amor próprio.
E não só mostrar, você senti-lo. Uma pessoa que tem amor próprio, ela não vai permitir que o processo de traição aconteça com ela. Mas, Carla, meu marido me traiu, Carla. Eu já tô sem amor próprio. Que história é essa? Peraí, vamos lá, vamos por partes. O amor próprio diz pra você exatamente isso. Vem pra cá superar a traição, pra você poder ter poder de decisão. O seu marido é uma pessoa que você tem um vínculo emocional e de vida, né, de rotina, que não dá para você simplesmente dar um peteleco e fingir que ele nunca existiu, que a vida de vocês nunca existiu. Não dá para isso acontecer, né? Você depende às vezes dele de questões de documentação, você depende dele às vezes de questões emocionais, você depende dele, por exemplo, de questões com seus filhos. Ele também de você. A dependência aqui, eu não tô falando de nenhuma situação onde a mulher é menos. Eu digo, a gente divide uma vida, né? Não, se você tá dividindo a vida com outra pessoa, você minimamente depende dela, da parte dela. Senão você tava sozinha, vivendo a sua vida sozinha, fazendo tudo sozinha, né? Então, existe sim um ponto de dependência aí, onde não dá para você dar um peteleco, fingir que nada existiu e que a partir de hoje você vai dar conta. Inclusive, eu nem recomendo que você faça isso na sua vida, porque com a dor que você deve estar sentindo, você trazer a parte dele ainda para você dar conta sozinha, porque você virou a grande super orgulhosa, vai dar ruim lá na frente, porque é muito peso para uma pessoa só. Tá? Então, assim, você pode suportar agora, se achar o máximo, a fantástica da vida, só que lá na frente isso pesa, não tem jeito, porque você não olhou para o luto desse problema que você está vivendo, né? Porque sim, a traição ela traz um luto, morre uma coisa dentro da gente, né? E com certeza você sentiu morrer alguma coisa com a sua sogra, né? A traição, ela não é só uma situação, às vezes, de homem e mulher. Ela é de pessoas que a gente considera ou que a gente acredita que pelo menos precisariam olhar com algum carinho pra gente e a gente por ela, né? Se assim, nunca foi muito boa a relação de vocês, desde a época de namoro e tal, não tem problema, mas ela deveria pelo menos respeitar a relação que já tá perdurando aí tanto tempo, né? Muitas pessoas já devem ter até filhos e aí ela desrespeita essa relação. Então, para você que está vivenciando isso, sim, corte relações. É só assim que com essa pessoa você vai conseguir mostrar o seu amor próprio. É você não visitar, é você não falar mais sobre ela dentro da sua vida. Carla, tenho filhos. Se ele quiser, ele que vá sozinho e carregue as crianças. Você não tem que impedir, não tem que falar mal de sogra, não tem que, sabe, você não fala nada perto de criança a respeito disso. Criança não tem que participar desse tipo de situação, tá? É a avó deles e eles lá na frente vão descobrir o que ela fez. Carla, eu não posso contar o que ela fez comigo? Pode e deve, só quando você tiver superado o que você viveu. Quando você tiver superado o que você viveu e você puder contar essa história para os seus filhos com algum entendimento, são crianças que já têm uma determinada idade, têm capacidade de compreender que as pessoas têm suas questões. Então você pode um dia sentar com eles e conversar e contar o que aconteceu na vida do papai, da mamãe, como a vovó interferiu, por que a mamãe não tem uma boa relação com a vovó, mas olha só, a vovó tem um laço com você e esse laço é o que é importante para você, né? Para você também não virar a mãe que decide pela vida da criança a vida inteira, né? Então vai decidindo pelas relações, né? Então, é você dizer, ó, o elo de vocês é esse, a vovó gosta muito de você, ela te ama, não tá vendo? Que tudo você vai lá, ela te trata bem, ela faz tudo que você gosta, não sei o quê. Mas a mamãe não. Só isso já faz a criança entender que existem sim relações que não funcionam e que as pessoas precisam se respeitar. E que se elas não estão perto uma das outras, é porque alguma delas não soube fazer o elo, pelo menos, do respeito.
a sua sogra te desrespeitou. E ela vai continuar fazendo isso ad eterno. Seja com falar da ex-namorada, seja trazer uma mulher para dentro do relacionamento, seja ela não te cumprimentar da forma adequada, seja ela falar mal de você para pessoas que conheçam você e o seu marido, seja ela falar mal de você para os seus filhos, ela sempre vai fazer isso, infelizmente, enquanto ela não entender que ela precisa fazer um processo de mudança e principalmente de autoestima e autoconfiança, porque o problema dela é esse, tá lá na raizinha dela a falta de autoestima e autoconfiança, tá bom? Mas você não tem nada a ver com isso, sua vida já tá complicada demais, você tem que dar conta de você e dos seus filhos, né? Que a responsável emocional pelos seus filhos é você e o seu marido, né? E no caso aqui você tem que estar bem para fazer a sua parte bonitinho, né? Então, é cortar o elo. É fazer bico? Não. É tratar mal se tiver que eventualmente dar de cara com ela porque aconteceu, a mulher pintou na porta da tua casa? Não. É você ter as respostas mínimas dentro de um tom de respeito, de cordialidade, mas não deixar mais ela entender nada sobre a sua vida, saber nada sobre a sua vida. Principalmente a sua individualidade, o que você está sentindo, que você achou que ela foi desleal com você, que ela também foi uma pessoa que te traiu. Nada disso tem que ser conversado com ela. O fato de você cortar a relação com ela já diz tudo para ela. E principalmente, ela se sente emocionalmente ameaçada, porque ela entende que ela está lidando com uma pessoa que sabe decidir pela própria vida, que é tudo que ela acredita que não está acontecendo com o filho dela. Então você acaba sendo mais do que o filho dela no olhar dela, porque você está decidindo pela sua vida, né? Você está decidindo por se melhorar, por não estar do lado de uma pessoa que está te intoxicando como ela tem feito, né? Então é isso, tá? Telefonou, você atendeu? Tudo bem, dona fulana? Ok, então, você quer falar com ele? Ai, quero falar com você. Olha, dona fulana, lamento, mas eu não tenho tempo agora, tá? Um outro dia, talvez, tá? Abraço, tchau, desliga. Dona fulana, quer falar com não sei quem? Então tá bom, não sei quem, tá aqui, dona fulana. É isso, tipo, não é bater papinho, não é contar como tá os filhinhos. Se ela quiser saber como estão seus filhos, porque são muito pequenininhos e não saberiam contar, a senhora pode ligar pro seu filho e ele te relata como foi o dia deles? Eu tô muito ocupada agora. Um abraço, tchau. Sabe? É ir cortando e tirando. E na casa dela, nem pensar. Ai, mas meus filhos são muito pequenininhos, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Seus filhos vão sobreviver, tá? Fica tranquila. Deixa o seu marido carregar, levar, ter a experiência de ir sozinho. Muitos deles desistem de ir, porque eles não dão conta de dobrar carrinho, colocar carrinho, de não sei o que, de botar no carro, de tirar do carro, de ir com a criança berrando, ele dirigindo sozinho, lá. O seu filho vai sobreviver e ele vai entender finalmente qual é o papel de um homem responsável, pai, que tem que dar conta daquilo que ele foi procurar. Se ele foi te trair, ele sabia que um dos riscos que ele corria era que você não estivesse mais com ele. E ele vai começar, inclusive, a experimentar do que é uma vida de um homem separado. Porque ele vai ter que dar conta desses filhos, ele vai ter guarda compartilhada ou ele vai ter a guarda lá designada de visita, onde ele vai visitar de 15 em 15 dias e você não vai poder ir. Você vai ter que entregar seus filhos, né? Ele vai ter que ter essa experiência. Começa essa experiência agora, que você ainda está dentro de casa junto com ele. Deixa ele ter que assumir a vida de um homem adulto, de um pai, e levar para casa da mãe dele, para você ver se ele leva. A maioria não consegue nem sair da garagem. E aí você não vai ajudar. Você vai falar, então, se você quiser, pode ficar aqui em casa, eu fico com eles, não tem problema não. E não leva, e não vai, porque para você essa relação dessa sogra acabou. Carla, fizemos as pazes, estamos ótimas agora, tá tudo certo, virei a página, tô restaurada. Aí a gente começa o processo da tomada de decisão, se essa sogra
volta ou não para sua vida. Vai depender do nível de crescimento emocional, espiritual, né, da educação que ela conseguiu ter nesse período em que você e o seu marido estavam tentando se reestruturar para decidir se vocês queriam continuar sendo um casal ou se vocês seriam duas pessoas que se respeitam e que vivem inteiras e felizes, só que separados. Essa mulher, só se ela tiver feito parte do processo lá no cantinho dela, né? E aí ela vem e fala, olha, também tô me apresentando como uma pessoa nova, uma pessoa que se melhorou e que entendeu que o objetivo aqui é que eu seja a, né, matriarca que veio apoiar essa família e não destruí-la, tá bom? Bom, fica bem. Qualquer coisa, manda mensagem, direct, escreve aqui nos comentários, tá? Minha equipe tá pronta aí para te atender. Tem um link aqui na abinha aqui de descrição desse vídeo, então vai lá que você vai entender como é que é o meu trabalho. Tem um link lá para você saber como é que você pode ter atendimento individual, quanto custa. Tem também lá dizendo sobre os cursos que a gente faz, sobre as jornadas, tá? E também me segue lá no meu Instagram, @carlacunhapsique, que tem sempre live acontecendo, tem sempre coisa bacana e a gente tá nessa fase agora falando sobre traição e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Bom, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.